Bom, acho que podemos falar de transformações agora. Posso apagar isso? Está tranquilo? A gente, ainda na aula passada, discutiu a possibilidade de movimentar objetos, até deformando, né? Mas pensando assim em termos de polígonos. Então você movimenta ponto a ponto. Uma maneira também de pensar eventualmente é a seguinte: você pode ter transformações, quer dizer, você pode ter aqui um objeto aqui assim e ter uma transformação que transforma esse objeto em outro objeto. Então aqui tem uma função chamada de t. Bom, uma primeira transformação que pode ser interessante para a gente é uma rotação. Então vamos pensar numa transformação que é uma rotação. A rotação, inclusive, a gente pode representar só num sistema, né? E é mais fácil, eu acho, pensar em rodar vetores do que em rodar pontos. Porque, olha só, você tem aqui o vetor V. Digamos que ele vai rodar de θ. Então ele vai virar aqui o R de V. Esse aqui é o ângulo θ. Uma maneira, não sei se eu digo que é simples ou complicada, originalmente, vamos dizer, inicialmente pode parecer complicada, mas talvez fique simples, é a seguinte: o vetor V, ele tem coordenadas x e y. E o vetor R de V vai ter coordenadas, então V é igual a xy, RV tem coordenadas desconhecidas. Mas, pensa no seguinte: se eu, em vez de pensar que só o V está rodando, mas pensar assim, que isso aqui é um vidro, com um furo aqui, preso no quadro com um prego, e o V está desenhado no vidro, e o meu sistema de coordenadas também está desenhado no vidro. Aí eu giro o vidro, o V gira e vem para cá, mas o sistema de coordenadas também gira. Então, eu teria, vamos dizer, um sistema de coordenadas. Aqui tem o θ, né? Aqui tem o mesmo θ. E esse cara daqui, ó, nesse sistema de coordenadas, as coordenadas do V são as mesmas. O desenho pode estar eventualmente ruim, mas as coordenadas são as mesmas. Quer dizer, pensando da seguinte maneira: nesse sistema de coordenadas aqui tem o E1 e o E2. E aí o meu V é igual a x é 1 mais y é 2. Quando eu rodo, o E1 vira o ε1 e o E2 vira o ε2. O ε1 nada mais é que o R de E1 e o ε2 nada mais é que o R de E2. É um rodado, é dois rodados. Só que o meu V é igual a o R de V, na verdade, né, é x ε1 mais y ε2. Só tem uma coisa: o ε1 e o ε2 para mim é fácil, é mole ver as coordenadas dele
nesse sistema aqui. Né? Se eu pensar aqui assim, né? Isso aqui é assim. Então aqui eu tenho um círculo unitário, aqui está o E1, aqui está o E2, aqui está o ε1 e aqui está o ε2, que é o R2. Ora, o ε1, ó, isso aqui é cosseno θ. Esse ângulo aqui é θ. Então, ε1 tem primeira coordenada, cosseno θ. Segunda coordenada, seno θ. Olhando aqui assim, ó, o ε2 tem segunda coordenada, cosseno θ. E primeira coordenada seria seno θ, só que está para cá, então menos seno θ. Então, eu sei quem é o R de V. Quer dizer, o R de V é x vezes o ε1, que é cosseno θ, seno θ, mais y vezes o ε2, que é menos seno θ, cosseno θ. Tá? Então, agora é só fazer a conta. Eu vou escrever isso de uma outra maneira. Vou observar o seguinte, olha, que na verdade essa rotação, ela tem a seguinte propriedade. Ó. Se eu pegar aqui o vetor V e multiplicar por T, TV, e rodar eixo do ângulo θ e eixo do mesmo ângulo θ, esse aqui é o R de V, esse daqui é o R de TV. E ele é T vezes o R de V. Porque, na verdade, é o vidro que está rodando, a figura permanece a mesma. Da mesma forma, né, se eu pegar aqui o vetor V1 e o vetor V2, pegar aqui o vetor V1 mais V2, se eu rodar esse negócio de θ, acho que eu vou usar uma outra cor, né? Se eu rodar de θ, eu sei que esse cara vem parar aqui, que esse aqui também vai rodar de θ. Então aqui eu tenho o R de V1 mais V2. Aqui é o R de V1. E esse cara daqui? Será que ele é o R de V2? Será que esse ângulo aqui é o mesmo θ? Bom, se eu botar aqui, talvez fique mais fácil, né? Se eu botar o V2 aqui, ó, quando eu girar aqui,
Tá aqui esse cara. Aí ele girou, veio parar aqui. Tem esse triângulo aqui gira inteiro, né? Então, deixo para vocês verificarem que de fato, ó, pelo fato de que esses ângulos aqui são preservados, esse cara daqui é o rodado desse também. Quer dizer, a questão é porque aqui é relativamente, aqui é fácil ver no ângulo reto, mas em geral é verdade isso, ó. R de V1 mais V2 é igual a R de V1 mais R de V2. Isso, vamos dizer, o que a gente tá vendo aqui, que é um caso, vamos dizer, o que a gente viu aqui é o seguinte, ó, que V era x é 1 mais y é 2. E que R de V é R de x é 1 mais y é 2, é x vezes R de E1 mais y vezes R de E2. Isso aqui na verdade, pode ser visto, então, como uma consequência desse fato. Ó. Valem as seguintes propriedades. R de TV é igual a TR de V e R de V1 mais V2 é igual a R de V1 mais R de V2. Daí segue que R de x é 1 mais y é 2 é igual a xr de E1 mais y r de E2. Esse cara é o ε1, esse cara é o ε2. Foi essa propriedade que a gente usou num caso particular, mas que seria consequência da propriedade geral. Que significa o quê? Que a rotação é uma transformação linear. Você, desenhando de outra maneira, né? Aqui, ó, V1, V2. Aí, quando você roda, digamos aqui, você rodou o V1, rodou, não sei se está bem desenhado, o V2, acho que eu rodei demais assim. Então aqui é RV1, RV2, então aqui é V1 mais V2, então se você rodar esse lado do paralelogramo, rodar esse lado do paralelogramo, a diagonal roda igual. Essa é a propriedade, tá? É isso aqui. Então essa transformação, o fato é o seguinte, essa transformação, rotação, é uma transformação linear. Isso nos permite obter o quê? Tá legal? Tá claro isso aqui? Acho que vale
depois em casa, uns 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, sei lá, o tempo que for preciso, para ver se você realmente acredita nisso. Mas então o fato foi esse. Ó. Eu tinha V igual a x é 1 mais y é 2. Aí eu tenho RV igual a R de x é 1 mais y é 2. Isso fica XR é 1 mais YR é 2. Só que esses dois eu consigo determinar facilmente. Tá? Eu vou usar notação em pé. Isso é x, o vetor é 1, se escreve assim, 1, 0. Tem a vantagem de não usar vírgula, mais y, 0, 1. Isso daqui vai virar x, bom, o R é 1, a gente viu, era cosseno θ, seno θ. E o R de A2 é menos seno θ, cosseno θ. Tá? Isso daqui a gente também, isso agora é uma definição, isso daqui é, por definição, o produto da matriz cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, pelo vetor xy. Então, quando você multiplica essa matriz por esse vetor, você pega x e multiplica pela primeira coluna e soma com y multiplicado pela segunda coluna. Isso permite dizer, bom, então a rotação é dada por essa matriz. Quer dizer, quando você tem esses caras assim. Tá? Aliás, isso nos permite, talvez, no outro dia no curso de GeoGebra, o Gabriel falou do problema lá do pirata. O problema era o seguinte, se eu bem me lembro lá, o pirata enterrou um tesouro numa ilha, e ele fez o seguinte, ele fez um mapa, na verdade, o mapa do tesouro dele tinha o seguinte, tinha 2 rochas, uma aqui situada no ponto A, outra no ponto B, e uma árvore situada aqui num certo ponto, sei lá, P, e ele enterrou o tesouro fazendo o seguinte, ele mandou lá um dos piratas dele andar até o ponto A, outro andar até o ponto B, e disse assim, bom, você que andou para o ponto B, vira para a esquerda, tá? O mar estava para cá, vira para a esquerda e anda o mesmo tanto e obtém aqui o ponto B1. E você que veio até o ponto A, vira para a direita e anda o mesmo tanto, então, aqui ângulo reto, esse tamanho daqui igual a esse tamanho daqui igual a esse, e anda até o ponto A1. E aí, agora vamos aqui do ponto A1 até o ponto B1 e tiramos o ponto médio. É o ponto X onde está enterrado o tesouro. E aí o problema é que 200 anos depois, um descendente do pirata acha lá nas coisas da família o mapa do tesouro e resolve ir lá na ilha e procurar o tesouro. Só que as rochas ainda existem, mas a árvore, infelizmente, agora tem um hotel lá onde talvez estivesse a árvore, não sabe mais onde está a árvore. Não existe mais a árvore, está tudo... E aí ele quer ir malocado,
cavar um buraco exatamente no lugar, não pode ficar escavando a ilha toda, né? E o problema como é que ele vai fazer isso? E a ideia da solução é mostrar que, na verdade, esse ponto X independe do ponto P. Talvez, se você... na verdade, ele não depende nem do fato de ter rodado, de ser uma rotação aqui. Porque, olha só, imagina que você tem aqui, sei lá, a origem, aqui assim. Então, vamos fazer a coisa vetorialmente, né? A gente quer determinar o vetor OX. Então, o OX, como é que ele é dado? Você começa em OP, você tem OP. Aliás, vamos fazer assim, vamos pensar em termos de pontos, né? Vamos pensar em termos, nem vamos pensar assim, vamos pensar em termos de pontos, quer dizer, você tem aqui tudo bem, pensa assim, o OX, aí você começa em OP, aí você faz, ou escrevendo assim, x menos O é igual a P menos O, aí você anda, você está aqui em P menos O, aí você anda, soma com ele o A menos P. E aí você aplica aqui a rotação, uma rotação de 90 graus, no mesmo vetor A menos P. Esse vetor aqui, esse vetor aqui, A menos P, rodado de 90 graus. Vamos dar mais espaço assim. Na verdade, vai ser a metade disso mais o outro, né? Porque o ponto médio aqui, quando você tem aqui, você tem um vetor, um ponto, outro ponto aqui, se você pegar esse vetor posição, fizer a soma, o ponto médio é a metade da soma. Então você soma esse cara daqui, agora com esse daqui, P menos O que você tinha aqui, mais B menos P. Agora, só o problema é o seguinte, essa rotação, quando você roda 90 graus para um lado, rodar 90 graus para o outro é menos, o vetor que você obtém é menos o vetor que você obteria rodando para lá. Então, aqui é menos R de A menos P. Aí você tem, esse primeiro P aqui cancelou com esse. Aqui você tem então aqui você vai ter x menos O é igual, tem um menos O aqui, né? Que é menos meio de O, menos meio de O. O P aqui cancelou com P também. Então aqui mais, aqui você tem 1 meio de A, mais 1 meio de B, mais 1 meio de R de A. Aí você tem menos meio de R de P, já que a rotação é linear, R de A menos P, R de A menos R de P. E aqui você tem menos meio de R de A mais meio de R de P. Então,
cancelou. Então, no fim, não tem P na expressão. Oi? É porque, aliás, desculpa, menos R aqui é B, aqui é A menos P, aqui é B menos P. Né? Aqui é R de B. Tá? Essa maneira de pensar nos permite concluir o seguinte, que se o nosso pirata tivesse feito qualquer outra transformação linear que não fosse uma rotação, e tivesse dito, bom, agora aqui a gente aplica essa transformação linear neste vetor, e aqui a gente aplica menos essa transformação linear nesse vetor, daria no mesmo, né? Porque, vamos dizer, esse P cancelar com esse P aqui não tem nada a ver com a história, o que importa é que essa transformação aqui, nesse P, e aqui você tenha menos a transformação no mesmo P. Então, o problema poderia nem ser girar de 90 graus, sei lá, poderia ser uma coisa dada por alguma outra transformação linear. Tá? E melhor também uma coisa, né? Aqui, quer dizer, dá para lidar com esse problema sem introduzir sistema de coordenadas. De certa forma. Tá?